estamos aqui com mais um vídeo do JJV Learn e hoje eu vou continuar nossa série sobre história do cristianismo. E hoje eu vou falar sobre uma denominação cristã muito forte na América do Norte, que são os discípulos de Cristo. Hoje eu vou falar especificamente da sua fundação e do seu desenvolvimento ali no início do século XIX. Essa história começa com o pastor presbiteriano dissidente Thomas Campbell, que era um pastor que teve boa parte do seu ministério na Irlanda, mas por motivos de saúde foi para os Estados Unidos. Deixou seu filho Alexander Campbell tomando conta do seu ministério lá na Irlanda. Os Estados Unidos já não viviam mais o grande avivamento do século XVIII, que teve lá com o início com George Whitefield e Jonathan Edwards. Se você não sabe sobre isso, eu já falei em alguns vídeos anteriores, então vai na nossa playlist e vê os vídeos que eu falo sobre o avivamento do século XVIII, principalmente no vídeo do Jonathan Edwards. Então os Estados Unidos já não vivia mais isso, vivia o fim dessa onda de avivamento protestante. E foi nesse contexto que Thomas Campbell começou a pregar nos Estados Unidos, começou a desenvolver o seu ministério, só que no seu coração nutria-se um sentimento de desagrado, de desilusão com todo o movimento reformado, com o movimento religioso formal. E ele colocava na sua cabeça que o cristianismo deveria ser mais simples do que era. Como por exemplo, a Santa Ceia não precisava ser somente para membros de determinada igreja, mas cristãos de outras denominações poderiam ir para uma igreja local de outra localidade e participar da Santa Ceia tranquilamente. E esses pensamentos do Thomas Campbell acabou desagradando a igreja presbiteriana separatista, ao ponto de se desgastar tanto que ele acabou saindo do movimento presbiteriano. Então Thomas foi atrás de fundar sua própria denominação, uma denominação mais simples do que as outras denominações, estruturalmente falando. Ele pregava em celeiros, pregava em casas, pregava em campos, e tem uma frase dele bem conhecida que é, abre aspas, onde as escrituras falam, nós falamos, onde as escrituras se calam, nós calamos, fecha aspas. Seu filho Alexander Campbell voltou, na verdade ele foi para os Estados Unidos ajudar o seu pai na sua nova denominação, no seu novo ministério. E eles fundaram em 1811 uma igreja intitulada de Birmingham. E apesar deles serem presbiterianos na raiz, na origem, eles começaram a pensar diferente sobre o batismo. Eles começaram a batizar os membros da sua igreja por imersão e apenas pessoas adultas, totalmente diferente do batismo presbiteriano, que é pedobatismo, ou seja, é batismo infantil e por aspersão. Então por isso, tanto Thomas como o Alexander Campbell, eles começaram a se alinhar com o pensamento batista e se filiaram à Associação Batista de Redstone em 1812. Então Alexander Campbell se tornou um proeminente líder batista e publicou um periódico chamado O Cristão Batista e fundou um seminário em Bethany. No entanto, o Alexander ele discordava de alguns pontos e algumas práticas dos batistas. Ele criticava o exagero, entre aspas, que os batistas davam na ênfase calvinista sobre a salvação, ou seja, o Alexander Campbell tendia um pouco para o arminianismo. E isso acabou também desgastando a relação dos Campbells com os batistas. Não bastou
desgastar a relação com os presbiterianos, mas também agora foi com os batistas. E em 1820 a igreja deles saiu do movimento batista. E em 1832 eles se uniram à Igreja Cristã de Barton-Stone. E foi nesse momento que eles pegaram o título mais simples que eles acharam possível para o movimento deles, que foi Discípulos de Cristo. Nesse momento da história eram mais ou menos 25 mil membros. E na virada para o século XX, a igreja, a denominação Discípulos de Cristo, já contava por volta de 1 milhão de membros. Essa igreja ela é muito forte, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, e tem algumas ramificações aqui no Brasil. Então, e tem outra coisa que eu queria falar. Isso também foi dentro do contexto da Guerra Civil Americana. E os Discípulos de Cristo, diferentemente de outras denominações que tinham abolicionistas e pessoas que não eram abolicionistas, eles não se dividiram porque os Campbells acabaram ficando um pouco em cima do muro, apesar da posição de Alexander Campbell ser anti-escravagista. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não são inscritos no nosso canal, se inscreve, dá o like aí, porque quando você dá o like, o algoritmo do YouTube entende que você está gostando e começa a expandir mais a nossa audiência. E com isso a gente se motiva a fazer mais vídeos. E até o nosso próximo vídeo sobre história do cristianismo. Valeu, galera. Até mais.